com vocês sobre calor sensível, mas calor é uma forma de energia em trânsito, né? É o calor que passa da substância que está mais quente para que está mais fria. Mas, para a gente entender, primeiro nós vamos começar falando do calor específico. Toda fórmula costuma ter uma constante. Então, nas fórmulas anteriores de dilatação, vocês tinham coeficiente alfa, beta, gama, que era o coeficiente de dilatação de acordo com o tipo de material que estava dilatando, se era cobre, se era chumbo, prata, enfim. Agora, nós vamos começar a falar de calor específico, que é esse aqui, olha. Essa fórmula, para brincar um pouquinho, é uma fórmula que é do calor sensível. O que é calor sensível? Essa letra Q representa esse calor sensível. Ele depende da variação de temperatura do corpo. Então, quando você mede a variação de temperatura do corpo, a gente vai ter o calor sensível. Ele se chama sensível porque dá para sentir e dá para perceber. Você coloca a água, por exemplo, para esquentar, ela tá, por exemplo, sai da torneira a 20 graus. Se você colocar a panela com água lá no fogo, ela vai para 21, 22, 23. Então, o que a gente vai vendo? Essa elevação de temperatura da água. Enquanto essa temperatura está sendo percebida, a água está recebendo o quê? Calor para ser aquecida. Então, esse calor que ela recebe para ser aquecida se chama calor sensível. Se você coloca a mão perto do fogo, você vai sentir que a sua mão está esquentando, você pode até queimar, então sente. É o calor também sensível, o calor que você recebe e sente quando há elevação de temperatura, tá bom? Mas esse M aqui é a massa do material que está sendo aquecido, mas essa formulazinha, daqui a pouco nós vamos falar dela, não nessa aula. Nessa aula me interessa esse coeficiente, ele depende do tipo do material, chama-se calor específico, então, tipo do material. Quando eu digo tipo do material, ele é muito próprio, se ele é da água, se ele é do álcool, se ele é da gasolina, se ele é do ouro, da prata, do cobre, se é do ar, certo? Então, ele é esse calor específico, esse Czinho, C minúsculo, esse calor específico, ele depende do tipo do material, que pode ser sólido, líquido ou gasoso. Vamos lá, cada substância tem um. Então, nessa lâmina agora, ó, nesse slide, calor específico. O calor específico ele é representado, então, ó, pela letra C minúscula dentro da fórmula, aquela fórmula lá atrás, né, que eu brinquei com vocês e sempre vocês vão achar esse processo para guardar. Não tem nada a ver, mas eles chamam de que macete. Né? Que macete para a gente decorar a fórmula e guardar a fórmula. Mas este Czinho aqui, então, é quem? O calor específico, é o que nós vamos estudar hoje. Ele indica quantas calorias são necessárias para esquentar em 1 grau Celsius. A variação de temperatura, vamos imaginar 1 grau Celsius, 1 grama de determinada substância. Olha, 1 graminha só. A gente fala, então, isso para vocês entenderem o seguinte, ó. O calor, ele é dado em caloria grão a grau Celsius. Essa daqui é a unidade do calor específico, dessa constante ali que depende do material. O calor específico, então, do ouro, vale esse valor aqui, ó, 0,3 calorias grama grau Celsius. A propósito, antes que eu me esqueça, massa, dessa vez, é usual nessa fórmula usar gramas. A unidade que a gente usa aqui, ó, é grama.
A temperatura também é usual, então é fora do sistema internacional. É em graus Celsius, porque se for no sistema internacional seria em Kelvin, e a massa seria em quilograma, né? Quando a gente usa essa fórmula, é no sistema usual que a gente costuma trabalhar e trabalhar junto dentro da química. Então, por isso que é grama para medir massa, grau Celsius para medir temperatura, e este aqui é o calor que o corpo ou vai ganhar ou vai perder. Lembra na aula passada que a gente estava falando ganha calor, perde calor? Ele é medido em calorias. O símbolo é cal. Então, cal é uma unidade do sistema usual, não é do sistema internacional, não. Usualmente, nós vamos usar, então, calorias, e essas calorias, elas são representadas por CAL, cal, certo? É a unidade do calor. Vamos para frente, olha. Então, vamos imaginar aqui o bloquinho de ouro, a U aqui, ouro. Ele precisa, para cada uma graminha, imagina que esse bloquinho aqui, ele tenha 1 grama de ouro. Se eu quiser esquentar ele, por exemplo, de 20 graus Celsius para 21 graus Celsius, eu estou elevando a temperatura em 1 grau, não é isso? Para ele poder esquentar, ou então de 22 para 23, ou de 25 para 25, em 1 grau Celsius, só ele vai consumir essa energia, essa quantidade de calorias, 0,03 calorias. Vamos comparar com alumínio. Ó, segundo bloco. Imaginem que eu tenho aqui 1 grama de alumínio. Vocês vão falar, ó, Eliana, por que desenhou esse bloco aí maior? Porque o alumínio, ele é muito mais leve que o ouro. Então, para eu ter 1 grama de alumínio, eu tenho que ter um bloco maior. É a mesma coisa de areia e algodão. Um punhadinho de areia é pesado. Para eu ter o mesmo tanto, o mesmo peso em algodão, eu tenho que ter muito mais. Então, olha, alumínio é leve. Para eu ter 1 grama de alumínio, olha, o objeto tem que ser bem maior do que um objeto ouro. O ouro é pesado, alumínio é leve. Então, ó, eu tenho 1 grama de alumínio. Eu quero esquentar esse alumínio. Também vamos imaginar que seja entre 20 graus Celsius e 21 graus Celsius. Então, o que vai acontecer? Eu preciso, esse daqui é o calor específico do alumínio. Eu vou precisar de 0,21 calorias para cada 1 grama de alumínio esquentar em 1 grau Celsius, tá certo? 1 grau Celsius. Então, se eu comparar o ouro e o alumínio, ele precisa de muito mais energia que o ouro para esquentar. O ouro, então, com pouca energia, ele esquenta. Então, quer dizer que o ouro, ele esquenta muito rápido. Por isso que o ouro, gente, normalmente, com pouquíssima energia, ele já está esquentando e o ouro derrete muito fácil. Com pouca energia, com pouca temperatura, ele já vai pegar essa energia para ele, vai esquentar e chega a derreter. Não sei se já aconteceu com alguém, falar rapidinho com vocês aqui no vídeo. Uma vez eu estava com uma correntinha de ouro no pescoço e abri o forno para olhar o que estava assando lá no forno. Eu queimei o pescoço. Rápido, o colar esquentou e eu queimei o pescoço. Senti na hora um susto, queimei o pescoço. Vamos para a água. A água, gente, olha só, é 1 caloria grama grau Celsius. Olha, compara com esses valores, 0,21, 0,03, é 1 inteiro. Aqui, ó, é menos que 1/4. Para ser 1/4 da caloria, teria que ser 0,25, é 0,21, ó. Então, o alumínio, ele tem um calor específico baixo. O ouro, então, um calor específico, olha que insignificante, muito pequeno. A água, ela tem um calor específico gigante em relação a outros materiais. O que significa? Que a água, gente,
Primeiro, ela demora muito para esquentar, primeira coisa. E a água, ela absorve muito calor, muito calor, muito calor. Dos materiais que existem, a água é um daqueles que eu poderia dizer que está entre um daqueles que absorve muita, mas muita energia para esquentar. Então é difícil esquentar a água porque ela absorve muita energia, mas ao mesmo tempo que ela demora para esquentar, tudo que demora para esquentar, demora para esfriar também. Pensa, você esquenta uma panelona d'água, isso vai ficar um tempão para esfriar. Vamos para frente para não demorar muito. Aqui tem duas panelas. Vocês vão imaginar, então, essa primeira panela aqui é uma panela de alumínio, certo? Panela de alumínio, você já deve ter observado que panela de alumínio é fina. A outra aqui é uma panela de ferro, ótima para fazer as coisas no fogão a lenha, né? Ela é uma panela grossa, e eu vou conversar com vocês rápido aqui, olha. Olha o calor específico do alumínio, 0,21. Olha o calor específico do ferro, 0,11. 0,21 e 0,11, o calor específico aqui do alumínio é praticamente o dobro. O que significa isso? Que cada 1 grama de alumínio, para elevar a temperatura em 1 grau Celsius, para esquentar em cada 1 grau Celsius, de 20 para 21, de 21 para 22, cada grama dessa panela aqui, ó, vai gastar, gente, 0,21 calorias. Cada graminha consome essa energia, e essa energia vem do fogo, né? Do combustível que está sendo usado, do gás ou da lenha que está sendo usada. Enquanto na panela de ferro, também, ó, 1 graminha do ferro, né, para esquentar em 1 grau Celsius apenas, e uma panela tem que esquentar muito, não é só 1 grau Celsius, né? Ela vai consumir 0,11 calorias para cada grama da panela, do material da panela para esquentar. Moral da história: as panelas de alumínio, elas têm que ser finas, porque se elas consomem o dobro da energia, o que acontecer? Ela demora para esquentar, ela absorve o dobro do calor da panela de ferro, então ela fica muito quente. Então, eu espero que vocês entendam, quem esquenta demais vai jogar esse calor aqui. A panela de alumínio, ela joga esse calor no alimento. Ela troca de calor com o alimento. Então, se ela for uma panela grossa, a panela de alumínio, ela queima o alimento. Vocês estão me entendendo? A panela para fazer aquelas coisas gostosas, que demora, que você põe lá no fogão a lenha, fica a vida inteira e que não queima, que doura o alimento, são as panelas de ferro. Se você tentar dourar com a panela de alumínio, você não vai dourar, você vai queimar tudo quanto é coisa. E eu já estou explicando, ela tem que ser fina mesmo, porque como ela absorve muita energia, quanto mais grossa, ela teria ainda que absorver mais energia. Você ia gastar todo o gás da tua casa para poder esquentar essa panela. Então, é por esse motivo que panela de alumínio é fina e as panelas de ferro podem ser grossas. Vamos para frente. Aí, vocês têm nessa lâmina várias tabelas aqui, tem até valor repetido, não importa. Cada substância tem seu próprio calor específico. Os líquidos, os gases, os sólidos, né? E a gente tem alguns exemplos aqui, olha lá a água sempre, ó, 1 caloria grama grau Celsius, a água tá em todas, ó, 1 caloria grama grau Celsius. Agora essa daqui azulzinha eu achei interessante porque ela são alimentos, viu gente? Calor específico de alimentos. E aí,
Uma consideração muito interessante, olha nessa tabela como é que a manteiga ela tem um valor bem menor que os outros. Então, o que significa? Se a manteiga ela tem esse valor bem menor que os outros, quer dizer que a manteiga, com pouca energia, o que ela faz? Derrete. É por isso que a manteiga derrete, porque ela tem baixo calor específico. É do tipo do ouro, com baixo calor derrete. Certo? Agora, olha, nessa tabela, quem tem valor maior nessa tabelinha azul? As frutas. Sabe por quê? Porque ela tem muita água. Fruta tem água. E eu disse para vocês que a água, olha lá, ó o calor específico da água, 1 caloria inteira para cada grama de água esquentar, certo? Nessa tabela também, olha, e outra coisa que eu queria muito que vocês observassem, ó, o gelo, quando a água está sólida, ó, ela muda o calor específico. Ela absorve menos calor. Quando ela congela, ela já começa a absorver menos calor. Esse restante aqui, ó, eu vou pôr uma chave aqui nessa tabela branca. Olha para cá, então. Nós temos o seguinte, ó, tudo isso que eu grifei aqui, ó, que eu pus metal, todo metal tem baixo calor específico. Baixo calor específico, viu? Baixo C. Todo metal tem baixo calor específico. Então, é uma característica do metal. Se ele tem baixo calor específico, metal, ele esquenta rápido e ele esfria rápido também. Esfria rápido. Todo metal é assim. A água demora para esquentar e demora para esfriar. Então, vamos para frente com a coisa aqui. Lembrando que a areia tem silicatos, então são metais, e o vidro também, sílica, metais, viu, gente? Então, porque senão vocês vão, vidro, areia, tudo são metais, né? Dissolvidos no solo, na terra. Bom, vamos para frente. Nesse slide aqui, eu só queria comentar com vocês que no sistema internacional, esse tal calor específico que eu estou falando com vocês, ele depende da massa, da temperatura e da quantidade de calor, né? Então, esse calor específico aqui, ó, se eu isolar o valor dele, ele fica assim, ó, calor específico vai ser igual, ó, Q sobre esses dois aqui, ó, estão multiplicando, passa dividindo. Então, fica M delta T. Por esse motivo, olha lá, ó, esse calor aqui, no sistema internacional, como ele é energia, ele vai ser em joule, viu, gente? Joule, energia em joule. A massa vai ser em quilogramas e a temperatura em Kelvin no sistema internacional. Então, olha como é que fica no sistema internacional, joule, quilograma, Kelvin. Normalmente a gente não usa isso, mas no sistema internacional seria esse daqui, ó. O usual é esse aqui, caloria, grama, grau Celsius. Olha lá, o Q barra a massa e a variação de temperatura, certo? Essas são as grandezas e essa, então, é a unidade. Unidade de quem? Do Czinho, do calor específico, tá bom? Uma relação importante, olha aqui, cada caloria, quando a gente estiver medindo o Q, né, a quantidade de calor, cada caloria, ela vale 4,18 joules. Isso daqui no sistema usual. E esse daqui no sistema internacional de unidades. Essa relação aqui, nós vamos ter que fazer um monte de transformação de unidade. Então, olha lá, o calor específico no sistema usual. Calor específico no sistema internacional. E a relação entre esses valores aqui. Vamos para frente. Aqui eu quis representar o seguinte, ó, vocês vão imaginar então o deserto.
O deserto, gente, tem um ar seco. Então, o que que falta no deserto? No deserto falta água. Como eu demoro muito para escrever, eu acho que eu vou mais narrar do que escrever. No deserto falta água. A água, eu já falei para vocês que ela tem alto calor específico. Esse valor, 1 caloria, grau Celsius, vocês viram que é um valor grande. Porque metal, tudo é 0,0 alguma coisa, 0,3, 0,2. Então, a água é um inteiro. Esse valor aqui é um valor alto, grande. Por esse motivo, a água ela absorve o dia inteiro o calor do ambiente. À noite, quando o ambiente, como aqui na floresta, ó, aqui eu quis mostrar, na floresta tem muita água, certo? Muita água. Opa, deixa eu até pôr assim, ó, muita água. Se na floresta tem muita água, ela fica o dia inteiro absorvendo calor e a noite inteira esse calor, a água do ambiente, esse vapor todo aqui, ó, ele absorveu o calor o dia inteiro e leva a noite inteira para esfriar. Então, isso mantém a temperatura, nem esquenta muito, porque fica o dia inteiro a água esquentando, vapor d'água esquentando. E a noite inteira esfriando. Então, a temperatura, ela fica assim, uma temperatura média. Sempre uma temperatura média. Ela não tem grandes variações. No deserto não tem água, de jeito nenhum. Então, quem é que predomina? A areia? A areia, ela é formada por metais, que tem baixo calor específico. Então, a areia, o que que ela faz? Ela esquenta rápido e esfria rápido. Por esse motivo, ela joga calor no ar muito rápido durante o dia e à noite esfria de uma vez. Então, no deserto, por faltar água, quem manda na temperatura é, na realidade, a temperatura da areia. A areia esquenta rápido e esfria rápido. Então, o deserto esquenta rápido e esfria rápido. De dia, a temperatura vai lá 50, 60 graus Celsius. E à noite cai abaixo de zero. Essa variação tão brusca de temperatura é por falta d'água. Em outros lugares que tem muita floresta, vegetação, nós temos uma média de temperatura. Como assim? Durante o dia pode, por exemplo, fazer uns 30 graus. E à noite, durante a noite, sei lá, cai para uns 25, 27 graus. Eu queria que vocês percebessem que as variações não são tão intensas. Aqui deu uma variação de 50 graus, ó. Aqui dá uma variação de 5 graus, certo? Na vida real, gente, no dia a dia, porque isso aqui é tudo vida real, hein? No dia a dia, se vocês observarem bem, na época que fica muito seco, se você quiser saber se não vai chover, basta você ver. Se a noite for muito frio e o dia for muito quente, o tempo tá seco, não chove. No dia que começa a ficar abafado de dia e de noite, esses dias que vocês podem observar que tá ficando quentinho, não tá esfriando muito à noite, é porque o tempo está úmido, certo? Toda vez que o tempo estiver úmido, não há variação brusca de temperatura, tá? E esse outro desenho que eu coloquei aqui, ó, esse que eu tô mostrando agora e apontando com a flecha, é só para falar para vocês que lugares que tem lago, justamente por causa da água, quando o sol aparece, isso daqui é um amanhecer. Quando o sol aparece, lá pelas 6 horas da manhã, é a hora que fica mais frio, sabe por quê? Porque como a água, ela absorve muita energia, ela tem alto calor específico, ela absorve muita energia para esquentar, ela vai retirar calor do ambiente. Então a água ela retira calor do ambiente para poder, olha lá, ó, ela vai virar vapor. Ela vai retirando calor do ambiente, o ambiente vai ficando gelado. Então, quando dá 6 horas da manhã, o ambiente fica gelado. Por quê? Apareceu o sol,
a água tira muito calor do ambiente, e aí, para evaporar, tirando calor do ambiente, o ambiente esfria, certo? Vamos para frente. A água, então, a importância fundamental da água é o equilíbrio térmico do planeta, é não deixar o planeta ficar nem muito quente, nem muito frio. Quanto menos água esse planeta ou qualquer planeta tenha, ó, o que começa a acontecer, ó, bruscas variações de temperatura, igual esses planetas próximos do Sol que não tem água. O lado virado para o lado do Sol é fervente, o lado contrário ao Sol é gelado, correto? Falta água. Vamos para nessa linda praia maravilhosa, toda praia eu acho maravilhosa, mas olha lá, eu quis mostrar aqui a questão da areia. Então a areia, ela tem baixo calor, baixíssimo, baixo calor específico, baixo. Tem um baixo calor específico. O que acontece? A areia, ela esquenta rápido e esfria rápido. Já a água, ela tem alto calor específico. A água, como ela tem um C muito alto, ela demora para esquentar, demora para esfriar. Por isso que quando chega à tarde, se a pessoa pegar lá pelas 18 horas e entrar no mar, ela vai achar o mar quentinho. O mar ficou o dia inteiro esquentando, à noite ele está quentinho. E fica durante a noite perdendo aquele calor. Já a areia, ela ferve rápido. 10 horas da manhã, se é verão, você já não está conseguindo pisar na areia. E quando dá lá pelas 5 horas da tarde, nossa, ela já está geladinha. E esse aquecimento diferente entre a água do mar e a areia, é que vai provocar aquele movimento do ar, né? O aquecimento do ar e provocar aquilo que a gente chama de brisa, certo? Que é a movimentação do ar do continente para o mar e do mar para o continente, tá bom? Para frente. Tem umas perguntas que eu gostaria muito que vocês respondessem. Então, nessa aula, vocês vão responder essas perguntas, certo? E depois que vocês responderem essas perguntas, vai ter só mais um trabalhinho, que é uma coisa simplesinha. Se der tempo, vocês respondem as perguntas e aí depois a gente faz o trabalhinho, certo? Procurem responder de forma bem simples, bem resumida, tá? Tem coisa aqui, eu pergunto lá, procure o calor específico do ferro e do alumínio. Isso daqui já está nas tabelinhas lá dos slides anteriores, tá? E aí vocês vão verificando essas respostas a essas perguntas. Aqui fala do deserto, eu mesmo expliquei lá anteriormente, essa importância da água na manutenção da temperatura do ambiente, né? Então, é uma resposta que vocês podem dar de acordo com o que eu falei anteriormente, ou podem procurar, mas sejam bem resumidos, tá bom? E daqui a pouquinho, se der tempo, aí vocês respondem tudo, posta a foto e tem mais um trabalhinho que é uma perguntinha rapidinha, que aí eu posto no grupo, correto? É isso aí.